tem gente se tremendo toda lá em Brasília, assim, ó, tendo tremeliques. Por quê? Porque estão saindo aí, sendo reveladas bombas do celular do Tenente Coronel Cid. A Polícia Federal já está no encalço do Bolsonaro e de parceiros aí, comparsas do Bolsonaro, de maneira que não tem mais saída para eles não, viu? Muita coisa está sendo descoberta. Muita coisa foi revelada, mas não foi revelado ainda nem 1% das mensagens do Tenente Coronel Cid. Quem teve acesso aí à parte diz o seguinte, que se quisessem fazer uma vaza-jato do Cid, ia durar mais do que a vaza-jato normal, porque é muita coisa, são 4 anos de crimes cometidos ali e de indícios de crimes do Bolsonaro. Bem ruim a situação do Bolsonaro e do Cid. Eu vou te explicar o que está acontecendo, porque agora estão vazando coisa contra gente importante. Inclusive estão vazando informações para jogar o Bolsonaro contra ex-aliados. E está dando certo, viu? Alguns aliados já estão furiosos com o Bolsonaro. Quem está mais furioso com o Bolsonaro é um senador Jorge Seife. Esse está furioso com o Bolsonaro. Vou te explicar, antes de um segundo eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque, olha, o bolsonarismo ainda está dominando as redes sociais, a gente está aqui com um projeto ampliando cada vez mais, a gente está ampliando muito, principalmente no Instagram e no Facebook, porque são as redes mais usadas. Também no TikTok a gente vai começar a dar uma atenção especial a partir agora de junho e vamos ampliando. Então quem quiser, inscreva-se, embaixo tem o botão Seja Membro, tem as maneiras de ajudar o canal e seguiremos aí na luta contra essa corja maldita, porque eles estão conseguindo impor a narrativa deles em quase tudo, viu? Quando eu vejo análise de redes, a maioria é análise de Twitter. Twitter é irrelevante. Quando você vê a análise de outras redes sociais, que são as realmente mais usadas pela população, é surra. Surra mesmo, assim, 85%, 90% a narrativa do bolsonarismo colando. Por isso eu peço aí sua inscrição, pelo menos no YouTube eu posso falar. No YouTube estamos aí, batendo de frente aqui. Vamos agora falar do escândalo do bolsonarismo e tudo mais. Vazaram algumas mensagens do celular do Tenente Coronel Cid. Não vazou ainda nem todo o contexto das mensagens, porque algumas delas incluíam áudios que não foram divulgados. Mas vazou, assim, qual que era boa parte do contexto. Primeiro, a parte que foi jogando aliados contra o Bolsonaro. E parece que isso vai se ampliar nas próximas semanas, viu? Falei com algumas pessoas que disseram, Thiago, o Bolsonaro é que se cuide. Quem vai começar a pedir a cabeça dele são os próprios aliados, já. Eu tô vislumbrando a mesma coisa, viu? Para as próximas semanas ou próximos meses, talvez. Eu sempre falo próximos meses, eu prefiro falar, porque às vezes acontece em semanas. É melhor, foi mais rápido. Tá, mas olha só. Algumas mensagens que vazaram mostram como o Bolsonaro não tinha respeito nenhum pelos próprios aliados. Uma delas mostra o Tenente Coronel Cid falando com o chefe de gabinete do Bolsonaro, que era também major, se não me engano, Célio Lima, e aí ele falando que o senador Heinz, para quem não lembra, na CPI da Covid, ele usava todo o tempo dele, 15 minutos, para disseminar fake news. Foi ele lá que falou que tinha uma atriz pornô, que ela estava fazendo um negócio com vacinas, e que aí as vacinas eram tudo um grande conluio para que esse pessoal aí ganhasse dinheiro, que a Covid foi inventada por eles, e que na verdade a cloroquina era a solução, porque era mais barata, só que ninguém queria porque era barata demais. Enfim, ele fazia todo aquele malabarismo lá. Malabarismo não, aqueles crimes ele cometia em rede nacional por 15 minutos ininterruptos de fala dele. Esse senador, enquanto estava acontecendo a CPI da Covid, o Bolsonaro foi na Assembleia Geral da ONU. Para quem não sabe, o Brasil sempre, historicamente, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. Sempre que tem Assembleia Geral, o primeiro a discursar é o presidente do Brasil. E o Heinz queria adicionar coisas sobre a Covid, sobre cloroquina, sobre ivermectina no discurso do Bolsonaro. Só que naquele momento o Bolsonaro estava com a popularidade em queda livre por conta da CPI. Tem gente que fala, a CPI não deu em nada. Primeiro, os crimes foram todos enviados para a primeira instância, viu? Investigações estão sendo abertas, o pessoal vai ser preso. Esses crimes não prescrevem em 1 ano, não. Calma, vai chegar neles. E segundo, foi a CPI da Covid que fez despencar a popularidade do Bolsonaro. Se o Lula ganhou e você vê que foi por menos de 2% de vantagem, graças à CPI, viu? Mas muito graças à CPI. Tá. Naquele exato momento, o Heinz queria falar com o Bolsonaro e o Bolsonaro respondeu o Coronel Cid com palavrões, xingando tudo mais. Quer dizer, é assim que ele tratava um dos maiores aliados, o cara que metia a cara em rede nacional para falar mentiras, mesmo sendo atacado pela imprensa, por toda a esquerda, por todo mundo que tem assim um pingo de
de cérebro só para apoiar o Bolsonaro, esse cara fazia isso. Tá, já tá ganhando muito também, né? Mas, pois bem, o Bolsonaro respondia não, e ele nem sequer quis falar com o senador Renz. Depois acabaram falando, mas a maneira como o Bolsonaro se referia a ele era a maneira, assim, sempre pejorativa. Vou te mostrar aqui algumas conversas. Uma aqui sobre a Bia Kicis, a matéria do Guilherme Amado, do Metrópolis, hein? A Bia Kicis estava promovendo o Fórum da Rota da Fruticultura em 2021 também, quando a Bia Kicis estava também lá na linha de frente, defendendo tudo que há de ruim, do pior e fazendo discurso anti-vacina para o Bolsonaro. Ela queria que o Bolsonaro fosse ao evento, ela queria para encher o evento, vai lá o Bolsonaro, tudo mais. Lembrando, ela é deputada federal pelo Distrito Federal, então é um evento que o Bolsonaro poderia ir sem precisar se deslocar por muito tempo. Tá, aí as mensagens do Coronel Cid com o Célio Faria. Evento vazio, parece que só tem 100 pessoas. Sempre assim, todo evento torto morre torto. Chamou de evento torto, o evento que a Bia Kicis estava implorando para o Bolsonaro ir. O presidente disse que só vai se encher, escreveu o Cid Alfaria. Aí a Bia Kicis não gostou muito disso, mas ela é muito capacha do Bolsonaro. Ela não é das mais furiosas, não. Quem está realmente furioso com o Bolsonaro é o Jorge Seife. O Jorge Seife, para quem não sabe, ele é senador. O Jorge Seife, ele deu emprego para toda a parentada da Michelle, quer dizer, o genro da Michelle, cunhado, a filha da Michelle, que não é filha do Jair também, Renan Bolsonaro, muita gente ligada à família Bolsonaro ganhou uma tetinha para mamar, mas uma tetinha boa de 10, tem gente ganhando 13, tem gente ganhando 16 mil por mês, sem precisar fazer absolutamente nada no gabinete do Jorge Seife. E aí você vai ver como o Jorge Seife era tratado pelo Bolsonaro. Teve um momento em que o Cid fala pro chefe do gabinete do Bolsonaro: olha, ainda bem que o Seife e o Gilson Machado, aquele ministro sanfoneiro, ex-ministro do turismo, sumiram nessa semana. Aí, em determinado momento, o Cid fala pro chefe de gabinete do Bolsonaro que o Seife queria falar com ele. E aí, ele manda uma... E ele diz que o Bolsonaro respondeu com um xingamento, quando ele avisou o Bolsonaro: ô Bolsonaro, o senador quer falar contigo. O Bolsonaro respondeu com: vai tomar no pipi, e começar a falar palavrão. Esse é o cara que tá dando teta pra toda a família. Esse cara é uma leitoa, cheia de teta pra todo mundo mamar, viu? Que sai ali de dinheiro público pra família, é um negócio assim, e o Bolsonaro tratava o cara com um xingamento pelas costas. Esse é o Bolsonaro. Foram confiar em fascista, né? Pois bem, aí depois o Cid enviou uma publicação do Twitter do Seife e disse: não vou falar nada. E o chefe do gabinete do Bolsonaro colocou um emoji de vomitar. Vamos lembrar uma coisa: muitas vezes o tenente-coronel Cid, ele saía para fazer alguma coisa, ele era ajudante de ordens, então, vai sacar dinheiro público para Michelle, e é o Cid. Olha, Cid, vai lá pagar a conta da parentada aí da Michelle, que eles gostam de pagar com dinheiro público. Vai lá o Cid. Cid, não pode pagar por Pix, tem que agora sacar o dinheiro, ir na agência, pagar. Demora muito. Vai lá o Cid. Então ele não estava 100% 24 horas por dia com o Bolsonaro. Quem estava com o Bolsonaro em horário comercial, geralmente, era o Célio Faria, o chefe de gabinete. Então, quando o Cid, essa é a parte que muita gente não está entendendo porque esse pessoal está tão furioso. Quando o Cid mostrava mandava mensagem para o Célio Faria mostrava para o Bolsonaro. Então, o Cid se comunicava com o chefe de gabinete do Bolsonaro, sabendo que a comunicação era com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não queria usar o próprio celular. Muitas vezes ele não usava o próprio celular para fazer as coisas, usava o do chefe de gabinete, que agora a gente está vendo as mensagens. Pois bem, a principal bomba, que é o que fez Brasília vir abaixo, foi quando divulgaram mensagens de que o Bolsonaro teve encontros secretos com a Lindora Araújo. Um dos encontros secretos foi justo quando a CPI da Covid foi instalada. Lembrando, quando a CPI da Covid foi instalada, o governo Bolsonaro tentou barrar a CPI e a Procuradoria-Geral da República foi contra a CPI. E quem assinou a nota foi a Lindora Araújo. Também sabe-se que o Bolsonaro prometeu para ela que ela seria a nova Procuradora-Geral da República depois do Augusto Aras. Augusto Aras foi reconduzido ao cargo, se o Bolsonaro ganhasse a eleição, ela seria a Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo. Pois bem, você vê agora que eles tinham encontros secretos.
Quando você liga o fato de que o Bolsonaro tinha encontro secreto com a Lindora Araújo, ao fato de que ela foi contra a operação de prisão do Cid, ela foi contra, documento dela assinado por ela. Procuradoria-Geral da República, quem assina não é o Aras não, quem está assinando tudo é a subprocuradora faz anos, não sei porque o Aras assina pouca coisa, é a Lindora. Inclusive você vê muito mais coisa assinada por ela do que pelo Aras. Tá, ela foi contra recolher os celulares do Cid. Agora eu já estou entendendo por quê. Ela foi contra a prisão do tenente-coronel Cid e dos outros que foram presos. Agora você sabe por quê. Ela também foi contra a apreensão do celular do Bolsonaro e da Michelle. Agora você sabe por quê. E ela foi contra a busca e apreensão na casa do Bolsonaro e da Michelle. Fala, caramba, nossa, mas que coincidência, essa Lindora é contra tudo que vai pegar a família Bolsonaro. E por coincidência, quando acontecem as operações que ela era contra, que ela tentou evitar, quem é que acaba sendo uma das principais denunciadas? Ela. Ela acaba caindo nas mensagens. Olha, foi revelado 1% do que tem ali, viu? 1%. E estão sendo reveladas, principalmente, conversas do tenente-coronel Cid com o Célio Faria. Quando forem reveladas as conversas do tenente-coronel Cid com parlamentares, com gente ligada à Lindora, e do Célio Faria com outras pessoas, a casa vai cair. Olha, Brasília vai estremecer ainda mais. O senador Jorge Seif já está bravo com o Bolsonaro. Nas últimas 24 horas ele não fez nenhuma manifestação sobre o caso, mas ele está bravo. Eu não sei se o Bolsonaro tentou contactá-lo, mas o pessoal lá da extrema-direita diz que ele está irritado. Ele não gosta que saia em rede nacional que o Bolsonaro tratava com xingamentos pelas costas dele, ainda mais porque ele é um dos mais leais. O Bolsonaro hoje é um zero à esquerda na política, e o cara tá dando emprego para um monte de parente do Bolsonaro. E acontece isso. Alguns outros parlamentares já estão irritados com o Bolsonaro por rumores ainda. Tem rumores de que o Bolsonaro não xingava só ele não, xingava todo mundo pelas costas. Parece que o Bolsonaro era aquela cobrinha que na sua frente ele e pelas costas, e o tenente-coronel Cid é outro, né? Você vê que ele tirava sarro do evento da Bia Kicis. Bia Kicis aí tá para ser presa no inquérito das fake news, das milícias digitais, do 8 de janeiro. Pô, ela ajudou o Bolsonaro a cometer crimes de tentativa de golpe de Estado e era tratada assim como um lixo. Deu errado o evento dela. Teve uma motociata que teve em Goiânia também que chamaram o Bolsonaro. O tenente-coronel Cid foi contra. Olha, pelo que eu tô vendo das mensagens, o tenente-coronel Cid era contra quase todos os crimes. Ele ajudava a cometeu crimes. Você não pode falar, não é criminoso, que não prenda esse cara. Não, cometeu crime tem que ser preso. Mas ele alertava, não faça isso. O Bolsonaro acabou indo na tal motociata, aí saiu matéria na imprensa depois dos gastos da motociata do Bolsonaro. Aí o Cid fala para o Célio Faria, eu avisei, tá vendo? Eu não avisei que ia dar ruim depois. O Cid avisava, ele avisou a Michelle, Michelle, o que você tá fazendo é rachadinha. Mesmo caso do Flávio, você vai ser presa se alguém descobrir. Vai dar um escândalo enorme. Você não pode usar dinheiro público para pagar suas contas e para pagar a conta dos seus parentes. Não pode. Você não pode mandar sacar dinheiro do cartão corporativo, Michelle. Ele foi até didático com ela. Você não pode fazer isso. Michelle continuou roubando. Ela era a chefe do esquema. Tá. Aí o Cid avisar o Bolsonaro, não vá na motociata, não faça motociata, Bolsonaro, vai dar ruim, vão falar que tá gastando dinheirão, vão descobrir que isso tudo é pago com cartão corporativo, enfim, não sei os detalhes da conversa, mas o Cid tentava avisar, o Bolsonaro ia lá e roubava o dinheiro público. Devia ser difícil pro cara trabalhar com gente que só estava pensando em roubar dinheiro público. Lembrando, foi provado que as motociatas do Bolsonaro eram pagas com dinheiro público e que onde tinha motociata, o cartão corporativo gastava lá 100 mil, 200 mil, 300 mil em padarias, em tudo, eles pagavam marmita para todo mundo, gastavam fortunas em postos de gasolina, sempre posto de gasolina de algum amigo, porque todas as motos da motociata, depois, era enchido o tanque das motos com dinheiro público. Com gasolina R$10, muitas vezes, né? Dinheiro público enchendo o tanque de tudo quanto é moto que aparecia lá. Muita gente, acredito, nem bolsonarista era, mas ia na motociata, porque no final tanque cheio, comida, o que mais, né? Imagina o cara que nem bolsonarista é. Pô, uma moto a mais, a menos, vou lá com a minha moto, cara, motoboy, por exemplo. Vou lá, tal, o tanque tá vazio, pô, encheu o tanque, é o quê? Uns 200? Quanto é encher o tanque de uma moto? Quanto era quando a gasolina era R$10 o litro, R$9 o litro? Fala aí você. Eu não faço ideia de quanto custa encher o tanque de uma moto. Nunca tive moto. Mas comenta aí você. Imagina, o cara, pô, enche o tanque, ainda ganha o almoço ali, a marmita, sei lá, seja o que for. Pô, tá bom, não tá?
Isso que eles faziam para tentar encher a motociata. Teve uma motociata em São Paulo que eles chegaram a alugar motos com dinheiro público. Alugar motos. Não ia gente suficiente, começaram a alugar motos. A Carla Zambelli chegou a vazar, olha, não tem mais motos disponíveis para alugar em São Paulo. E era tudo alugado com dinheiro público. Quer dizer, para tentar encher, eles faziam de tudo para tentar o Bolsonaro mostrar força. Não conseguia. Lembra que uma motocicleta ele falou que foram 1 milhão de pessoas, e aí depois colocaram pela câmera, ali passando as motos, colocaram um robô para contar. E o robô é perfeito, ele conta quantos capacetes passam. Então, aí cada moto tem um capacete, pronto. Tá, aí ele contou, deu 6 mil pessoas, 6 mil motos. A motocicleta que tinha 1 milhão de pessoas. Aí você põe 6 mil motos numa cidade como a de São Paulo. São Paulo tem mais de 100 mil motos. Mas, pô, não foi nem 10% das motos da cidade foram lá. Mesmo pagando a gasolina, pagando tudo, quer dizer, fracasso total. Aí na motocicleta seguinte foram menos de 2 mil motos. Mas a foto, como são motos, ficam uma distância uma da outra, é uma foto enorme. Parece realmente tem mais de 100 mil motos. Mas não tem, nem 2 mil. Aí você vê. Então, agora, o que está para acontecer nas próximas semanas são mais prisões. Eu não consegui, não vão dar detalhe nenhum de quem vai ser preso, viu? Não, detalhe nenhum. Mas mais operações estão acontecendo. Na semana passada foi feita uma operação com uma prisão de uma pessoa que dizem aí ser ligada a Carla Zambelli 100%. Na semana retrasada, foram presas mais 3 pessoas que são financiadores, e aí dizem ser ligados ao Eduardo Bolsonaro. Então tá chegando aí na cúpula do bolsonarismo, viu? Tá chegando nos financiadores já. Então, em breve teremos prisões aí dos caciques, porque se chega nos financiadores, imagina cara que é rico, que deu ali dinheiro pra caramba pra tentativa de golpe de Estado, quando esse cara é preso, o cara vai falar tudo pra assessor, mas vai falar tudo, o dinheiro foi daqui pra lá, assim, assado, em troca disso ou daquilo, ou em troca de nada, mas foi. E aí chegam-se com todas as provas, porque, quando prender um general, vai sair muita prova, não é uma prisão, mas é muita prova que vai sair. Então, prepare-se, porque nas próximas semanas veremos isso acontecer. Peça aí sua inscrição no canal pra gente continuar rindo aqui deles. Falou!